essa situação toda aí, amém? Queridos, capítulo 45 de Isaías, vamos ler a partir do primeiro verso. O texto vai ser longo, mas a palavra será certamente curta, porque as minhas anotações não foram tantas dentro desse texto. Mas como eu tenho alguns minutos para refletir sobre isso, eu gostaria que você pensasse, o que eu quero falar nesta noite é sobre os mistérios de Deus. O nosso Deus como um Deus de mistério. Amém? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu promovo a paz e eu crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza a salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai, por que você me gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz a mim? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo, por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, eu criei nela o ser humano, as minhas mãos estendem os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, preso com correntes. Para aí, o próximo. Se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo, certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. Verso 15. Verdadeiramente, é aqui que eu quero, tu és um Deus que se esconde, o Deus de Israel, ó Salvador. Amém? Pode sentar. Queridos, olhar para esse texto aqui tem mensagens, você poderia tirar aqui, sei lá, infinitos temas de dentro desse texto aqui. Quando eu estava lendo esse texto, muitas coisas Deus falava ao meu coração. As palavras fervilhavam dentro de mim e Deus ministrava de uma forma profunda. Pensa você, coloque você no lugar do profeta Isaías. Você é o profeta Isaías. E Deus está te dando uma visão a respeito da nação de Israel. No tempo em que Isaías tem esta visão, Israel ainda não havia sido levado cativo. Israel ainda era uma nação governada pelos reis de Judá, né? Os reis de Judá ainda eram os governantes daquela terra, não é? E o povo ainda não tinha sido entregue para ser levado para o cativeiro babilônico, não é? E de repente Deus mostra para Isaías
quem seria o homem que seria o instrumento dele para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Já havia profecia a respeito de que o povo de Israel seria levado para o cativeiro babilônico, por conta do pecado, da idolatria e de tudo que eles haviam cometido. Agora pensa você, isso ainda não aconteceu, isso ainda não se passou, mas Deus revela para esse profeta algo inusitado, completamente impensado isso aqui. O povo de Israel está sendo levado cativo e o que era mais coerente é que Deus usasse um judeu para tirar o povo do cativeiro, sim ou não? A Babilônia ainda era o governo que estava crescendo naquela época. E seria o país que levaria Israel para o cativeiro, que levaria a nação de Judá para o cativeiro. Mas isso só aconteceria 100 anos depois da profecia de Isaías. 100 anos depois que Isaías fala a respeito de quem libertaria Israel, é que Israel seria levado cativo e estaria no cativeiro durante 70 anos. Eu imagino a visão deste homem, o que vinha na mente desse homem, não é? O espanto diante da mensagem. E diante de tudo que Deus vai revelando para ele, no verso 15 ele expressa. Coloca o verso 15 mais uma vez. Verdadeiramente tu és o quê? Um Deus que se esconde. Um Deus que tem projetos ocultos. E que somente aos seus, com quem ele tem intimidade, ele revela a profundidade do seu coração. O Salmo 25 diz que os segredos de Deus é com aqueles que o temem, e o Senhor lhes fará prosperar em seus caminhos. Deus tem segredo, e Ele revela os seus segredos aos seus servos. Amém? O profeta diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas mesmo os profetas, diante disso, eles ficam espantados. No meio do ministério do profeta Isaías, ele é tomado de assombro, e ele profere essa frase, que é uma interjeição. Ele diz: tu és um Deus que te ocultas, tu fazes coisas que a gente não entende, tu realiza feitos que a gente nem pensa, a tua forma de trabalhar é completamente oposta daquilo que a gente pensa. A linha de raciocínio do homem não chega no pensamento de Deus, e é por isso que Deus fala pelo profeta que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Na lógica humana, quem é que seria a pessoa, 70 anos depois do início do cativeiro, que libertaria Israel? Talvez Daniel, um grande homem. Talvez um dos profetas. Talvez Zorobabel seria aquele que chegaria diante do governo e diria: olha, liberta o meu povo, deixa, como foi com Moisés. Não foi assim com Moisés lá no passado? Ele não chega diante de Faraó e diz: olha, Faraó, deixa, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo me servir lá no deserto. A linha de raciocínio natural seria essa. Mas Deus fala de um homem que nem ainda nascido havia. Deus faz menção de um homem que ele vai dizer no texto que nem lhe conhece. Ele vai dizer: você é meu servo, porque você vai cumprir o que eu quero, você vai fazer a minha ordem, você vai cumprir aquilo que eu determinei. Aleluia. Meus irmãos, vamos deixar de lado o que essa profecia implica, porque isso levaria tempo para falarmos a respeito. Vamos nos ater na exclamação do profeta, nessa interjeição dele diante do Senhor. O princípio contido nessa declaração está em conformidade com toda a Escritura.
porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, é assim que Ele trabalha no meio do seu povo. A Bíblia diz assim, olha, o Senhor fez notório os seus caminhos, aliás, os seus feitos aos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que isso quer dizer? Que o caminho de Deus é mais importante do que os seus feitos. O que Deus faz, como Deus faz as coisas, é mais importante do que aquilo que Deus faz. O que Ele faz, todo mundo vê, mas como Ele faz, só quem tem discernimento vê. Como Deus trabalha, só quem tem discernimento vê. É por isso que o Salmo vai dizer, Ele fez notório os seus caminhos, ou seja, como eu vou fazer isso? Ele fez notório a Moisés. Agora, o resultado daquilo, todo Israel viu. A água saindo da rocha, o pão caindo do céu, as sandálias crescendo no pé, a roupa crescendo no corpo, todo Israel viu. É notório diante deles, ninguém podia negar, mas mais importante do que qualquer milagre, é como Deus trabalha o milagre, é como Deus projeta o milagre. Isso é mais importante, irmãos. E o trabalhar de Deus na história, você vai ver que é exatamente nessa direção. Olhando para o contexto aqui, nós vemos que se trata da libertação de Israel. Da libertação de Israel do cativeiro babilônico. Deus está falando de um tempo que seria 170 anos depois da profecia. 100 anos até o cativeiro, 70 anos de cativeiro, são 170 anos aí. Provavelmente houve muita especulação e discussão sobre como as profecias do retorno de Israel se daria. Como que Deus traria de volta o seu povo? Porque Deus fala que ainda que Israel fosse completamente dizimada, haveria um remanescente que permaneceria. E Deus desse remanescente levantaria de volta a nação de Israel. Era promessa de Deus. Então toda a gente sabia que Deus traria de volta Israel. Toda a gente sabia. Agora, como Deus faria isso? É um mistério. É um mistério. Vocês estão aí? Havia 70 anos determinado para a duração do cativeiro, e isso havia sido tornado conhecido através das profecias de Jeremias. Jeremias fala a respeito disso, não é? Os poderes dos gentios estavam em ascendência, e parecia haver muito pouca perspectiva ou possibilidade de Israel ser restaurado. Por quê? Quando você olha para o estado das coisas, você vê a dificuldade do trabalho. Judá não era mais nação, não existia mais Israel. O templo tinha sido destruído, a cidade incendiada, a terra dominada por bestas feras, e os emissários dos inimigos tinham se instalado dentro do território de Deus. Essa era a condição. Se você olhar para esse mundo, a condição é muito parecida. Vocês estão comigo? É isso aí. O cenário era devastador. Não havia perspectiva. A desintegração entre as próprias pessoas que estavam lá no exílio. Você vai ver que muitos que foram levados cativos para a Babilônia se desviaram do caminho. Voltaram-se para os ídolos. Mas um pequeno remanescente, ou seja, 43 mil, quase 44 mil judeus, eles permaneceram fiéis, aguardando aquele momento e aquela promessa. Uma nação de milhões agora é reduzido em apenas menos que 50 mil pessoas, mas que estavam esperando. A confusão estava ali, irmão. Eu estava ouvindo o Vini falar. Eu olho, por exemplo, para os pais de hoje, para os pastores de hoje, a conversa que eu vejo é só essa: como o meu filho vai sobreviver nesse tempo, como essa geração vai conseguir ultrapassar esse momento que nós estamos vivendo, que tende a piorar ainda mais. Deixa eu dizer, Deus tem um caminho excelente, aleluia, ainda que a gente não entenda, Deus tem um caminho excelente. Ele tem um caminho excelente para o remanescente fiel. Se você é um remanescente fiel, Deus tem um caminho excelente para você. E isso não pode ser mudado.
Ou pode ser mudado? Obviamente que não. Então o profeta, ele é conduzido a profetizar que esta restauração, ela iria acontecer por intermédio das mãos de um governador gentil. Não seria um judeu que libertaria o Israel. Não seria uma autoridade, um descendente de Davi, mas seria alguém que estava no anonimato, que nem havia nascido, e Deus chama ele pelo nome. Eu chamo meu servo Ciro, e digo para ele, aleluia, você vai cumprir a minha vontade. Isso não é maravilhoso, irmãos? Como Deus trabalha. Nós estamos preocupados, claro, temos que levantar um clamor, claro, a situação é caótica, obviamente que é, mas Deus tem um caminho, aleluia. O Salmo 77 diz que Ele faz o seu caminho pelas tormentas, pelas dificuldades, você não vê caminho e Deus enxerga caminho. Não tem porta, mas Ele é construtor de porta. Não tem caminho, mas Ele é construtor de caminhos. Oh, aleluia. Aleluia. E Deus aqui fala que a soberania, na sua soberania, Ele enviaria a sua unção sobre um homem ímpio. E que esse homem nem conheceria Ele, não era um homem que o conheceria, mas ia cumprir o desígnio dele. Irmão, quando Deus quer, Ele coloca pessoas, seja onde for, em qualquer lugar, para trabalhar em favor dos seus filhos, irmãos. Deus coloca, você não precisa se preocupar. Deus vai usar quem tiver que usar para abençoar você, para abençoar a sua casa, para abençoar a igreja. Deus faz isso. Porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, amém, irmãos? Oh, aleluia, louvado seja Deus. Embora esse homem da profecia aqui, o Ciro, estivesse em ignorância a respeito de Deus, ele não conhecia Deus, ele seria constrangido e compelido por Deus, como alguém ungido para cumprir o propósito de Deus, para libertar o seu povo e promover os meios, e de um modo geral facilitar a restauração da nação de Judá e a construção do templo de Jerusalém. Ele não tinha como recalcitrar contra isso, porque havia uma determinação de Deus. Deus havia dito. Gente, como isso fortaleceu a minha fé essa semana. Assim que o profeta vê isso, e ele tem isso em uma visão, conforme está no capítulo 1, versículo 1 de Isaías, lá está escrito visões do profeta Isaías, filhos de Amós, a qual ele teve no tempo de Jotão, Acás, no tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aí esse livro é o livro das visões dele. Então uma dessas visões que está descrito aí é essa visão que ele tem. Eu me coloquei no lugar do Isaías. E eu comecei a pensar, Deus, realmente, o Senhor surpreende a gente. Eu não pensava que o Senhor usaria esse camarada. Peraí, tem gente melhor que ele. Sim ou não? E ele é tomado de espanto diante disso. E Deus disse, olha, o profeta, fica tranquilo. Todos os problemas já estão resolvidos. Você estava preocupado com o retorno do povo? Essa montanha já não existe mais. Espera aí, mas ainda falta 170 anos, mas a minha palavra, ela é para sempre. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passa. Aleluia, é a minha palavra. É algo que transcende-nos, claro, obviamente. Mas é a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, quem teria pensado nisso? Só Deus, irmão. Só a mente divina pensaria em algo assim. Essa Babilônia vai invadir, vão levar o povo cativo, mas eu vou punir a Babilônia por ter levado o meu povo cativo. E o instrumento que eu vou usar para punir a Babilônia será o mesmo instrumento que eu vou usar para libertar o meu povo. Que coisa maravilhosa! Aleluia!
É isso que Deus falou com o Abacuque está lá revoltado. Senhor, é claro que a gente entende, Israel merece ser castigado, eles pecaram, está tudo certo, está tudo bem, mas olha Deus, eu não entendo, como é que o Senhor usa alguém pior do que nós para castigar-nos a nós? Aí Deus falou, rapaz, você não está entendendo, então você tem que ir para a torre de vigia, fica lá observando até que você compreenda a visão. E ele fica lá. E ele está apavorado para entender a visão. E Deus só fica tranquilo. Pode passar de manhã, pode passar à tarde. Você fica vigiando. Aí Deus vai mostrar para ele, olha, o justo pela sua fé viverá. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Mas aqueles que estão inchados, achando que eu não vou fazer, eu vou fazer. O ímpio lá, sua alma está inchada nele, mas eu vou tratar com ele. E aí lá no capítulo 3 você vai ver, o profeta agora entendendo a mensagem, ele diz assim, olha, está tudo bem para mim agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja isso, não haja aquilo, não haja aquilo outro, eu vou esperar em Deus, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Eu não sei como ele vai operar, mas eu sei que ele vai operar. Não é uma questão de si, é uma questão de quando ele vai fazer. Não é se Deus vai fazer, ele vai fazer e ponto. Amém, irmãos? Você crê que a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas? Amém? Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o profeta então, diante disso, diante dos profundos caminhos de Deus, que ninguém jamais pensava sobre isso, não é? Além da nossa imaginação, né? Os pensamentos escondidos que estão para além daquilo que podemos pensar, ele vai dizer para Deus, Deus, tu és o Deus que se esconde. Ou seja, tu és o Deus que trabalha de uma forma que eu não entendo, que eu não compreendo. Eu estou aqui em choque diante disso que o Senhor está falando que vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer porque o Senhor é Deus, mas gente, tinha caminho mais fácil. É ou não é? Ô irmãos, temos outras instâncias grandiosas e impressionantes dos misteriosos caminhos de Deus. E como eu amo observar os caminhos de Deus. Quando Deus tem propósitos elevados, Ele utiliza caminhos desconhecidos. Posso repetir? Quando Deus tem propósitos elevados, Ele utiliza caminhos desconhecidos. Não espere que as coisas vão ser patentes e nuas aos teus olhos, mas, aleluia, Deus vai fazer. Se o propósito é elevado, o caminho é desconhecido. Deus vai trabalhar, aleluia. Nem o inimigo vai ficar sabendo. Quando Deus começar a fazer, você vai ficar surpreendido, vai dizer, Deus, espera aí. Eu não estava à espera disso, Senhor. O Senhor me surpreendeu agora. Como assim? Como assim? O pensamento das pessoas era como Deus vai encontrar uma solução. O pensamento do Vini, o pensamento de muitos de nós é como Deus vai fazer nesse tempo. É um problema que está aí, é um problema universal, irmãos. Ninguém pode fugir dele, ele está diante de nós, amém? Aleluias. Agora, como Deus vai encontrar uma solução? Ele vai encontrar da mesma forma que ele sempre fez. Ele se move, ele põe a sua mão sobre um homem, e a partir daquele homem, ele faz algo acontecer. Aleluia. Ele move corações, Deus usa pessoas e começa a agir. Sim ou não? Aleluia, em sua graça soberana, Ele toma aquela pessoa, porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, para abençoar o seu povo, Ele trabalha como Ele quer, e Ele usa pessoas inexplicáveis, inimagináveis, para fazer a obra, aleluia. Israel era o grande mistério de Deus, irmãos, era o grande mistério de Deus, ninguém entendia como aquele povo subsistiria. Ninguém entende como Israel subsiste hoje, cercado de inimigos por todos os lados, menos um, e mesmo assim prevalece, continua. O inimigo quer destruir, mas Deus fala, não toca no meu ungido, não toca na minha nação, aleluia. Deus fala, não toca.
E eles armam foguetes e bombas e não sei o quê. E Deus fala, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. É um mistério, irmão. Quem já foi na terra de Israel sabe do que eu estou dizendo. Quando você sai das outras nações e entra em Israel, muda tudo. Muda o clima, muda a temperatura, muda tudo. A topografia, a paisagem muda. Há um mistério ali. Como se Deus falasse, está aqui o meu povo, ninguém toca nele, ninguém mexe com ele, quem trata com ele sou eu, quem age nele sou eu. Da mesma maneira é a igreja de Deus, é o povo do Senhor, somos cada um de nós. Aleluia, aleluia. Paulo, para trazer uma luz para a gente a respeito disso, lá no capítulo 11 do livro de Romanos, verso 33, ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os quê? Os seus caminhos, aleluia. Bendito, verso 34, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que ele seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre e eternamente, aleluia, amém e amém. Glória a Deus, oh aleluia. Quem pode contra o santo braço do Senhor, irmão? Paulo fala assim, olha, grande é o mistério da piedade. Olha que mistério forte. Aquele que foi manifestado em carne. Lá em Timóteo ele fala disso. Foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações, foi crido no mundo e foi recebido em cima na glória. O mistério da encarnação é um mistério, não é, irmãos? Sim ou não? Vocês já pensaram no grande mistério da encarnação? Quem poderia ter pensado na encarnação, em que essa encarnação não seria em glória, mas em humilhação? Quem pensaria que quando o verbo divino viesse a este mundo, ele viria em humilhação e não em glória? Não era mais fácil trazê-lo em glória do que em humilhação? Não era mais fácil o verbo divino encarnar em alguém importante e governar e dominar e reinar? Mas Deus traz ali, desce lá aleluia, na casa de um carpinteiro, na casa de alguém que cuida de móveis, trata de madeira, e ele vai aí encarnar no ventre daquela mulher, a semente de Deus vai entrar no ventre de uma camponesa, de uma mulher da roça. Não é loucura isso, irmãos? Mas sabe uma loucura maior para mim? Eu estou colocando o meu pensamento. Aquilo que está dentro de mim e para mim. Porque tudo isso contraria qualquer expectativa humana de ação. Ninguém agiria assim. Se você quer impactar o mundo, como é que você faria? Chegaria chegando. E ele chega no anonimato. Ele encarna num carpinteiro simples. Num homem do povo, que se misturava no meio do povo, a ponto daquelas pessoas dizer, quem é esse? Esse não é o filho do José, não é o filho da Maria, não é aquele que estava lá na carpintaria do pai dele, não é esse. Quem ele pensa que é? Loucuras de Deus, não é? Agora você imagina, quem poderia ter pensado que o Deus encarnado seria posto em uma cruz? Que esse seria o método e o meio de solucionar o maior problema do mundo, seria colocá-lo numa cruz. Somente Deus pensaria nisso, irmão. Não era mais fácil Jesus chegar arrebentando tudo? Não é assim que a gente faria? Agora ele se entrega, ele vai para a cruz, ele humilha-se a si mesmo, como diz Paulo em Filipenses 2, aleluia, até a morte, morte de cruz. É um negócio fantástico isso, não é? Já pararam para pensar nisso, irmãos? Quem poderia ter suspeitado que tudo isto estava, aleluia,
encarnado naquele homem, naqueles simples homens ali, o carpinteiro de Nazaré, como ele era chamado. Eis o maior mistério de Deus, irmãos, é assim que Deus trabalha. E o que eu quero te dizer é que o método de Deus funciona. É estranho, mas funciona. Choca a gente, mas funciona, dá certo. Tanto dá certo que você está aqui. Aleluia, a morte de Cristo foi tão poderosa que comprou para Deus o mundo inteiro. Hoje, se o mundo inteiro disser nós queremos Jesus, tem poder no sangue para salvar 7 bilhões ou mais de pessoas do mundo. Aleluia. Isso me transcende, irmãos, isso vai para além. Aleluia. Esse é o caminho de Deus, é o caminho único de Deus agir. O caminho de sucesso transcendente, que transcende-nos a nós, que vai para além de nós, vai para além do nosso pensamento. Por que o ímpio, o sábio deste mundo, ele não aceita isso? Porque é algo impensado. Ninguém pensa nisso. Por que a salvação é desprezada? Porque é algo impensado você acreditar no nome de uma pessoa e você ser salvo. Aleluia! Você acreditar no sacrifício que Ele fez lá na cruz e você ser salvo. Isso é pouco demais dos olhos humanos. A gente quer mais, a gente quer sofrimento, a gente quer obras, a gente quer fazer coisas importantes. Jesus diz nada disso. A única obra para a salvação já foi feita e foi feita na cruz e para sempre. Para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vou parar. Tinha mais coisas para falar aqui, mas vou parar. Então, queridos, essa verdade, quanto ao mistério relativamente a Israel, quanto ao mistério relativamente a Cristo e sua encarnação, é também real no que diz respeito à igreja. Queridos, nunca uma instituição foi tão combatida como a igreja. Nunca foi tão perseguida. Nunca os homens tentaram acabar com o povo de Deus de uma maneira tão atroz, como desde o passado até agora. O diabo tem usado o seu arsenal de armas para aniquilar a igreja. Mas quanto mais ele tenta parar a igreja, mais a igreja continua. E mais Deus vai fazer. Aleluia! E eu acredito nesse poder ao olhar para essa juventude aqui, ao olhar para vocês que estão aqui. Eu fico animado, eu glorifico a Deus, eu me sinto motivado, eu sinto que, aleluia, há um caminho de Deus, há um caminho do Senhor para nós. Aleluia, ninguém para a igreja, aleluia. E é impressionante que diante de todos os embates que a igreja tem tido e que o evangelho tem tido, ainda hoje existem pessoas que estão dispostas a dar as suas vidas por conta de Jesus. Estava ouvindo o Vini aqui, eu me emocionava, eu dizia, é isso. Abre mão de tudo e dizer, Senhor, eu estou aqui. Ao ouvir aquele pregador hoje de manhã falando que ele estava na empresa, estava tudo, o patrão não entendia o que estava acontecendo, não é? Quando ele pede conta, o patrão na porta está aberta. Não, você não está entendendo. Acho que foi ontem ou foi hoje que ele... Foi ontem lá que a Érica estava dizendo. Ele disse, olha, o senhor não está entendendo. Eu não volto mais para a empresa. O meu negócio agora é outro. Aleluia. Eu vou para o seminário, vou me preparar, vou me formar e vou servir a Deus. Eu não volto mais. O meu caminho é outro agora. Aleluia. Há algo oculto a respeito da igreja, irmãos. Nem o olho natural pode discernir, nem a mente natural pode explicar o que Deus tem reservado para a sua igreja. Não há como você explicar. Amém? Não é o que Paulo diz, aquilo que o olho não viu, não ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou, aleluia, para aqueles que nele esperam. E nesse texto que eu li, diz lá que Deus reservou, referindo-se a Ciro e a Israel, ele diz, Deus reservou os tesouros da escuridão, aqueles tesouros ocultos. É bom, não é, irmãos? Minha gente, vou parar. Nós precisamos entender o impacto do evangelho no mundo. Amém? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Não é? Se você tentar recomendar a igreja para o mundo incrédulo, e você a privar
de seu poder secreto, privar a igreja de seu poder secreto, você estará cometendo um gravíssimo erro. A menos que os homens venham diretamente ao encontro do Deus insondável, que é o Deus que não se pode sondar, esse Deus que se esconde. É forte isso, não é? Esse Deus que se esconde, e que seja esmagado por esse Deus. E todos os pensamentos e conceitos desses homens sejam eliminados, para que Deus coloque neles o seu pensamento e a sua mente. A nossa igreja, qualquer movimento que existir dentro dela, será uma concha vazia, desprovida de qualquer unção de Deus. Mas quando nós entendemos que Deus é soberano e que Ele trabalha a igreja, e às vezes a pergunta que nos cabe a nós é: como Deus fez isso? Não sei se você já se surpreendeu com isso na sua vida pessoal, diante de situações em que você olha e peraí, mas pera, como? Como assim, Deus? Não sei se você já fez essa pergunta. Como, Deus? Eu estava pensando que o Senhor me mandaria de outra maneira. Estava pensando que o Senhor faria de outra maneira. Em situações impossíveis, irmãos. Talvez você esteja vivendo pessoalmente uma situação impossível. E talvez você está até determinando: Deus, olha, é assim que vai ser. E Deus faz de um outro jeito totalmente estranho. E aí quando Ele faz, você olha e exclama: como? Estava oculto isso. Como é que o Senhor teve essa ideia, Deus? Eu nunca pensaria nisso. Eu nunca imaginaria que o Senhor faria dessa maneira. Fique de pé, por favor, irmãos. Nós às vezes não entendemos. Deus tem soluções simples para problemas complexos. Amém? Vocês entenderam o que eu disse? Repete comigo: Deus tem soluções simples para problemas complexos. A gente acha o problema difícil demais. Estamos igual Moisés. Moisés está ali diante do mar vermelho e Deus pergunta a Moisés: por que clamas a mim? Então, Senhor, eu vou clamar a quem? Diga aos filhos de Israel que marchem. O que você tem na sua mão, Deus? Eu tenho um pedaço de pau aqui, Senhor. Então meta esse pau nessa água aí, homem, e eu vou abrir esse mar aí, e vocês vão passar no meio dele. Deus tem soluções simples para problemas complexos. A gente é que confunde as coisas, irmãos. Nós é que muitas vezes somos tão incríveis. Pode vir o louvor, pode vir para cá, vem cá. Eu já terminei de falar, não falei tudo, mas terminei já. Deus tem soluções muito simples. Aleluia. A única coisa que Ele precisa é que você confie nele. Esses dias eu estava orando e clamando a Deus por isso que o Vinícius estava falando, porque eu tenho minhas netas, né, que estão vindo aí. E eu pensava: meu Deus, que mundo é esse que estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos? Como que eles vão sobreviver, Senhor? Aí Deus falou comigo: meu filho, lembra de Zacarias capítulo 4? Zacarias capítulo 4 diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Lembra de Zacarias 2? Quando Israel estava preocupado, porque o homem saiu para medir a cidade. E o Senhor falou atrás do homem que saiu para medir, e disse ao profeta: vai e diga ao homem que não meça Jerusalém. Mas como? Não meça. Porque Jerusalém será uma cidade sem muros. Impensável. Impensável. Corre, diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas. Por quê?
porque eu vou mandar o número de pessoas será muito, de animais que verá nela serão muitos. Aí o profeta questiona: Senhor, mas quem vai proteger Jerusalém? Aí Deus diz assim: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela. Diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia. Nós estamos preocupados, quem vai guardar? Deus falou, eu serei muro de fogo em volta deles. Aonde quer que eles forem, a minha proteção estará sobre eles. Eu guardarei, eu protegerei, eu livrarei, não se preocupa, eu tenho uma forma de guardar os seus. Aleluia. Alamandá, xaramandecomanai. Eu quero orar por você nessa noite, mas antes eu queria cantar com o louvor aqui uma canção, enquanto nós pensamos naquilo que o Senhor nos falou. Senhor, Tu és um Deus que te esconde, Senhor. Eu não consigo prever ou antever o que Tu vais fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai agir. Eu sei que a Tua mão é forte, Deus. Oh, os Teus pensamentos são mais altos do que os meus. Os Teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Oh, aleluia. Adoremos o Senhor neste momento. Abre o teu coração nesta hora.